Muito boa tarde para você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Na tarde desta quarta-feira, 29 de junho, estão previstas 4 sessões. Ela vai iniciar a partir das 2 da tarde com a 16ª sessão ordinária e haverá mais 3 sessões extraordinárias. Nas 2 primeiras sessões extraordinárias, o objetivo é votar até a fase final o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2023. Na última sessão extraordinária do dia, o objetivo é deliberar um projeto que visa, em que o Executivo pede autorização do Legislativo para fazer um financiamento de cerca de 50 milhões de reais junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Os recursos serão destinados a programas da Secretaria de Segurança Pública. Vamos falar um pouquinho então sobre a pauta da sessão ordinária, a 16ª sessão ordinária, que inicia a partir das 2 da tarde. O grande expediente conta com 110 itens, são 79 requerimentos, aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem para a Prefeitura e também 31 projetos. Já na ordem do dia, há 19 projetos, 5 deles têm parecer, ou seja, podem ser discutidos e votados ainda hoje. E agora você fica com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da 16ª sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 16ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos agora para o pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Petá. 5 minutos. Boa tarde a todos que nos assistem, os que estão aqui presentes e aos internautas. Boa tarde, vereadoras e vereadores. Eu, em primeiro lugar, como todo dia, eu quero dizer, revoga já a taxa de lixo. Isso será um mantra até que esse problema seja resolvido. As pessoas têm cobrado, têm vários problemas e nós temos que ter clareza que não dá para continuar assim, o povo está passando dificuldades imensas e essa taxa ela é abusiva porque ela já está contida também no IPTU. Portanto, a questão é revoga já, sempre. A primeira questão que eu vou colocar é isso, revoga já a taxa do lixo. A segunda questão que eu gostaria de dizer para vocês é que eu estive ontem, junto com a vereadora Márcia Tasquete e o vereador Laércio Sandes, em uma manifestação de funcionários de OS que não receberam as suas rescisões. Isso é desumano. Nós solicitamos e fomos atendidos pelo secretário adjunto da Saúde e também pelo secretário adjunto de governo, e nós colocamos a reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras. É uma vergonha. Por que é uma vergonha? Pessoas que já estão sendo despejadas, que trabalharam durante vários anos, trabalharam, se dedicaram à saúde, porque todos os que trabalham na saúde são realmente empenhados em salvar vidas e agora não rescindiram, não entregaram, não pagaram e sempre está protelando. Quero deixar bem claro o meu apoio a todos esses trabalhadores do HMU, do Hospital dos Pimentas, do Hospital
Municipal da Criança e Adolescente, das UPAs, São João, Cumbica, Taboão e todos aqueles enfermeiros, técnicos, merecem o nosso respeito. Aliás, eu quero solicitar ao vereador Geraldo Celestino, que é da Comissão de Saúde, para colocar na pauta da comissão essa questão tão importante. Essa casa também tem que se pronunciar e essa casa tem que estar do lado daqueles que salvam vidas da população e também não medem esforços. Inclusive, muitos morreram. E o mais vergonhoso, algumas mulheres estão grávidas e não dá para continuar assim. A terceira questão que eu quero falar agora é sobre a importância de um educador, o Fernando Haddad, o professor Fernando Haddad, ele que estará conosco amanhã, visitando a cidade, conversando com a militância. E dele eu tenho ótimas impressões e tenho, o que eu não costumo falar, orgulho e alegria de ver que um professor trouxe a Guarulhos a primeira universidade pública e gratuita, além de ter aperfeiçoado o Enem, criado o Enem, está sempre presente num processo de educação. Educação é fundamental. E eu não poderia deixar de falar essa questão e dizer que, Haddad, você será muito bem recebido pela militância aqui em Guarulhos e dizer para todos os militantes que não percam essa oportunidade, mas ele vai estar em 2 momentos, amanhã e depois em um sábado, para poder atender a todos os militantes que trabalham e não podem, durante a semana, acompanhar essa pessoa tão importante e que está indo muito bem, obrigado, nas pesquisas. Para concluir, eu não poderia deixar de dizer que eu quero cobrar. Ontem eu conversei com o presidente do Instituto da Mulher e ele deixou claro que aquela propaganda toda do dinheiro para o término do Instituto da Mulher ainda não chegou. Então, é hora de se apressar e é hora que a gente receba essa verba para acabar esse equipamento tão importante. Com a palavra a vereadora Márcia Tasquete. Boa tarde a todos, vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todo o público que está aqui presente também na galeria. Eu tenho 2 assuntos muito sérios para tratar aqui hoje, no pequeno expediente, e o primeiro deles é com relação aos trabalhadores de todos os equipamentos que tem nessa cidade, em especial o Hospital Pimentas, porque lá tem vários trabalhadores que deixaram de receber suas verbas rescisórias, incluindo mulheres grávidas. Ontem, inclusive, nós fizemos um ato a favor dos trabalhadores e da população, um ato da saúde pública. E quando eu digo que tem alguns equipamentos que merecem uma atenção maior, como o Hospital Pimentas, nós temos que falar da Fundação ABC, que saiu, onde administrava a UPA Cumbica, UPA São João e PA Maria Dirce. De lá saíram mais de 700 funcionários, entre grávidas, afastados e vários outros trabalhadores, sem receber suas verbas rescisórias. E não é só sem receber suas verbas rescisórias, é sem ter a liberação sequer do seu seguro-desemprego, porque uma pessoa, quando ela é mandada embora, ela tem que ser dado baixa na carteira dela para que ela procure um outro emprego, e tem que ser liberado as verbas, que são as verbas rescisórias e o fundo de garantia. E nem isso aconteceu. Assim como nós temos grávidas e pessoas que também estavam afastadas, que foram mandadas embora
quando saiu a empresa Birigui do Hospital HMU e entrou a Dom Saúde. E agora já está na Santa Casa de São Bernardo. Ou seja, só no HMU de 2017, da gestão Guti, para cá, já se passaram 4 OS, 4 empresas que administraram e sempre deixando resquícios de um grande calote nos cofres públicos e também no bolso do trabalhador. Fora isso, nós temos as gestantes grávidas que também foram mandadas embora do Hospital Pimentas quando saiu a IDGT e entrou a Santa Casa de São Bernardo, e temos também 23 gestantes no HMCA, que é o Hospital da Criança, que saiu a IDGT para entrar a Cesário Lange. E o que chama bastante atenção é que a Cesário Lange, essa empresa forte, né? Ela entrou em 4 unidades na nossa cidade. Ela entrou no HMCA, UPA Cumbica, UPA São João e também no PA Maria Dirce, onde nós temos, ao todo, mais de 1.200 trabalhadores sem receber as suas verbas rescisórias. E o ato que nós fizemos ontem foi exatamente para falar disso, que aqui ninguém vai se calar. Não existe formas para que se cale mediante a uma injustiça, é desumano. Tem funcionárias técnicas que estão para ser despejadas, não tem a mínima condição de pagar suas verbas, seu mantimento na tua casa e o teu aluguel, e o governo não está nem aí para essa população trabalhadora. Então essa vereadora chamou esse ato desde 1 de junho, o último 2000 de junho agora desse ano de 2022. E não vou largar a mão de trabalhador nenhum. E quero aproveitar aqui para agradecer a presença da vereadora Janete Pietá, que esteve lá ontem com nós, e também do vereador Laércio Santos, que também se comoveu e esteve lá junto comigo e junto com os trabalhadores. E tem um outro assunto que eu preciso falar, embora eu tenho só 54 segundos, é com relação a uma situação que ocorreu aqui na Câmara, de uma busca e apreensão no meu gabinete, e eu quero deixar bem claro para quem nos ouve, que foi eu que fiz o processo, foi eu que pedi para ser investigada, porque a verdade não faz curva, e essa vereadora não vai calar, não vai se omitir por ameaça de ninguém, por pressão de ninguém. Então que venham mais buscas e apreensões, porque essa vereadora não tem medo de nada. É isso aí, gente. Com a palavra, Geleia, protetora abriu mão. Tiago Surfista, abriu mão. Então, com a palavra, o vereador Tiago Surfista. Mas como é que eles vão fechar? Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente. Vim aqui informar que protocolei nesta casa um projeto de lei sobre a proibição de banheiros, vestiários e assemelhados do uso unissex na nossa cidade de Guarulhos. Entende-se por unissex masculino e feminino. E por que protocolei esse projeto de lei? Por entender que nós devemos preservar e assegurar o direito das nossas crianças e adolescentes, pois elas têm a sua individualidade, têm o seu momento ali que deve ser preservado, e a gente vê relatos na internet, já vi casos de meninas sofrerem assédios, constrangimentos e até serem estupradas, né? Então é um tema polêmico, mas eu que tenho 3 filhas, não quero que minhas filhas sofram nenhum tipo de risco ao frequentar o banheiro da sua escola, seja ela particular ou pública. Elas têm que ter a sua intimidade preservada. Depois de adultas, aí elas decidem o que vão fazer
das suas vidas, as suas opções, as suas escolhas, e nós temos que respeitar. Agora, aceitar essa condição de impor que as crianças e os adolescentes têm que frequentar o mesmo banheiro não é admissível. Então, por isso, protocolei esse projeto de lei e peço, presidente, que passe logo nas comissões, que seja avaliado nas comissões pertinentes, e peço aos vereadores dessa casa que também votem sim quando chegar aqui em plenário, porque vocês também têm filhos, né? Vocês entendem o que eu estou falando. Nós não somos contra nada, que as pessoas decidam as suas próprias vidas, mas que preservem a dignidade, a segurança, a intimidade e a individualidade das nossas crianças e adolescentes. Viu, vereadora Vanessa? Eu imagino que nós, como adultos, imagina você indo ao seu banheiro, né, fazer as suas necessidades, e de repente entra eu lá. Você não vai se sentir confortável. Tenho certeza absoluta disso. Da mesma forma, o contrário. Imagino eu indo ao banheiro, fazendo as minhas necessidades, e entrando lá uma mulher. Vai me causar constrangimento. Principalmente para as crianças e adolescentes, que acredito que não têm a maturidade e não têm o discernimento ainda para entender esse tipo de situação. O que nós temos que passar para elas é o respeito, é a educação, entender que existe a diversidade. Inclusive na minha equipe tem pessoas que seguem uma linha diferente, e eu amo de paixão essas pessoas, são pessoas maravilhosas, mas o que não dá para aceitar é qualquer tipo de imposição, e nós temos que resguardar, repito aqui e reforço, sendo até redundante, a segurança das nossas crianças e adolescentes, integridade física e até psicológica, porque é assim que deve ser. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Jorginho Mota, 5 minutos. Boa tarde, nobres edis, boa tarde, população de Guarulhos que nos assiste. Presidente, eu venho aqui a esta tribuna hoje enaltecer algo que eu venho pedindo há muito tempo no município de Guarulhos, e nós não tínhamos conhecimento. E com essa resposta do governo municipal, mais precisamente da Secretaria de Saúde, nós não sabíamos que nós tínhamos um convênio de ecoterapia na cidade. Nós temos um convênio de ecoterapia na cidade. Esse convênio é com a Universidade de Guarulhos, com a UNG, e nós não sabíamos. Eu achava que o trabalho de ecoterapia da UNG era espontâneo, e não é. É um convênio, é um contrato, um acordo. Eu ainda não tenho esse contrato, vou pedir via requerimento, mas descobri que esse contrato, que esse convênio existe. Eu não sei se é financeiro, se é uma troca financeira, se é destinado a algum valor, ou se é uma troca de favores, né? Mas existe. Portanto, eu quero levantar para saber quantas crianças a ONG tem que atender, quantas crianças esse convênio permite o atendimento. E vou dizer para vocês, quem precisar de ecoterapia, nós podemos procurar a doutora Karina Moiano na Secretaria de Saúde. Ela é responsável pela rede de cuidados à pessoa com deficiência. Ela que me deu essa informação, né? Então eu queria parabenizar o secretário Ricardo Rui, né, que desde 2018, esse convênio vem acontecendo, e ele renovou esse convênio agora para a ecoterapia. Então, nós já podemos dizer que temos no governo municipal, né, a ecoterapia para as crianças que necessitam desse trabalho.
Eu queria também parabenizar ontem o evento da minha querida amiga Araçari, falando sobre surdo-cegueira, que foi um evento realizado na FIG Unimesp, né, que contou com a presença de diversas pessoas da área. Eu não me lembro agora o nome de todos, mas queria agradecer a todos que fazem um trabalho brilhante pela inclusão, né? E queria falar um pouquinho sobre o rol taxativo, mas nós não vamos conseguir por conta do tempo, mas eu volto aqui para falar sobre o rol taxativo, um grande avanço que conseguimos, né, para a causa autista, mas que não basta só. Nós não queremos continuar com o rol taxativo. Eu vou voltar para falar um pouco mais, mas eu queria parabenizar o Ministério Público Federal, né, que interviu, né, que fez a intervenção com relação ao rol taxativo e que conseguiu, né, na resolução da ANS, impor que o atendimento às crianças com transtorno, né, do espectro autista, ou seja, os transtornos globais, né, tenham atendimento na questão do rol taxativo. Mas nós não podemos deixar de lutar, porque o rol taxativo, ele mata. E não nós não pensamos só nos autistas, nós estamos pensando em toda a população que necessita da questão do atendimento, na questão dos convênios, né? O rol taxativo, ele determina os tipos de tratamento que os convênios podem oferecer, né? E nós tínhamos aí o rol exemplificativo, que dava uma certa abrangência para que todos pudessem, inclusive, entrar com liminar para serem atendidos. Então, eu queria deixar aqui, né? Para concluir, por favor, Jorginho. Eu queria deixar aqui, presidente, registrado nos anais desta casa, a alegria de podermos aí ter os tratamentos das crianças autistas neste rol da ANS. Obrigado, presidente. Agora é Edmilson. Não, Laércio Santos. Com a palavra, vereador Laércio, por favor. 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a todos que nos assistem pela TV, pela internet, pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, já houve manifestação aqui das colegas vereadora Janete, vereadora Márcia, mas eu nunca posso deixar de me manifestar sobre um tema que é extremamente relevante, que diz respeito ao trabalhador da cidade de Guarulhos. E quando eu falo trabalhador aqui, especificamente as trabalhadoras e os trabalhadores que atuam de muitos e muitos anos nas organizações sociais que prestam serviço à cidade de Guarulhos. É de uma desumanidade tremenda a atual gestão de simplesmente substituir a organização social como a Fundação ABC e não tomar nenhuma providência, nenhuma atitude para que seja e cumpra-se o pagamento das verbas rescisórias desses trabalhadores e trabalhadoras. Como muito bem foi falado, eu estive ontem num protesto organizado pelas trabalhadoras, pela vereadora Márcia, lá em frente ao HMU, e lá tínhamos algumas pessoas, dentre as quais algumas mães ou senhoras gestantes. Um absurdo, quando a gente sabe que todos os instrumentos jurídicos hoje em dia preservam o emprego para uma gestante. Inclusive, senhoras e senhores, quem está iniciando o emprego em contrato de experiência,
Hoje o Tribunal Superior do Trabalho reza a ideia de que nós temos que sempre dar o valor social ao emprego e não simplesmente ao interesse público. O interesse do nascituro, daquele que está sendo gerado, sobrepõe. Isso só não acontece na cidade de Guarulhos, onde o prefeito da cidade está se lixando para esta situação, o que é um absurdo. O que é um absurdo, se torna até jocoso a atitude do prefeito estando em um país da Europa e simplesmente faz um vídeo, coloca na rede social, engrandecendo perante a população guarulhense, em uma situação tão relevante que é a situação destes funcionários que foram desligados e não receberam seus direitos rescisórios. Uma empresa, quando está em dificuldade, e sabemos que tem bastante empresa que passa por dificuldade, qual é a primeira atitude da empresa? Libera pelo menos o fundo de garantia do trabalhador, libera pelo menos o seguro-desemprego. É um alento a esses trabalhadores. Há trabalhadoras e trabalhadores de 10, 15, 20, tem até um lá de 23 anos. Então isso é um absurdo, esse governo que não toma nenhuma atitude. Fica aqui uma sugestão para o secretário da Saúde, Dr. Ricardo Rui. O senhor que é um médico renomado na cidade de Guarulhos, o senhor que é um ortopedista, eu que advogo há muitos e muitos anos no direito previdenciário, eu já peguei laudo do senhor de laudos médicos de pessoas com problemas ortopédicos. Vossa Excelência está manchando a sua biografia enquanto médico, enquanto político da cidade de Guarulhos, ao não tomar uma providência que precisa ser tomada com relação a esses trabalhadores. Não faça isso, doutor Ricardo Rui. O senhor está manchando a sua biografia. Não faça, repito, e sendo redundante, o senhor está manchando a sua biografia e prejudicando aqueles que mais precisam. A cidade de Guarulhos não pode agir desse modo, agir com descaso a estas trabalhadoras e trabalhadores. Precisa e precisará o Ministério Público do Trabalho tomar uma providência urgente e urgentíssima. Nós não podemos ter aqueles que nos últimos anos lutaram, deram sua vida para enfrentar a pandemia do Covid, eram chamados de heróis e agora sequer são recebidos pelo secretário da Saúde, pelo secretário de Justiça, enfim, pelo secretário de Governo, para tomar uma atitude e não só isso, pressionar a empregadora direto, que é a Fundação ABC, para pagar as verbas rescisórias dessas trabalhadoras e trabalhadores, liberar o fundo de garantia, mas não agir como vem agindo o governo Guti, agindo com descaso e com desrespeito ao capital do trabalho que tem que ser respeitado na cidade de Guarulhos. Todo e qualquer trabalhador, direto ou indireto, precisa ser respeitado e não agir com descaso. Isso é um absurdo, um prefeito da cidade de Guarulhos que foi eleito e reeleito agir com desdém para com a população guarulhense. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Edmilson. Edmilson Souza, está aí? Edmilson, 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria aqui de utilizar essa primeira parte da sessão, que na verdade não conta ainda o tempo para a discussão da parte da pauta, que é deliberação dos projetos. Então não se confunda aqui com nenhum tipo de obstrução, nenhum dos colegas que falaram aqui. Essa primeira parte não conta o tempo ainda, vai contar após a parte que fala os munícipes, né, chamado de tribuna livre. Após a tribuna livre que a gente vai começar efetivamente a contar o tempo para que a gente consiga chegar ao item de deliberação do projeto de minha autoria que revoga a taxa do lixo em Guarulhos. Então, gostaria de me dirigir aqui, algo que causa muita estranheza a esse vereador. Hoje eu recebi no meu gabinete a resposta de um processo que eu pedi do Hospital São Luís, aqui que tem obras bastante aceleradas na cidade de Guarulhos, ali na Avenida Tiradentes. E, estranhamente, este empreendimento foi notificado desde o ano passado para apresentar relatórios de impacto de vizinhança dessa obra. E até agora eles já conseguiram uma prorrogação de 30 dias,
depois uma nova prorrogação de 30 dias, depois uma prorrogação de 60 dias, depois um novo pedido de prorrogação de 60 dias. E até agora não apresentaram a documentação que o município está exigindo, vereador Geleia. Até agora eles não apresentaram e as obras continuam lá de dia e de noite, literalmente falando que eles têm equipes trabalhando lá à noite. Avenida Tiradentes, obras do Hospital São Luís. Um prédio de 14 pavimentos, 14 e 4 subsolos. Como já foi dito aqui, inclusive pelo presidente dessa casa, que tem conhecimento dessa área e que essa área era da propriedade da família, da empresa, e que foi vendida para a Tecnisa, e naquele momento a Tecnisa não conseguiu construir obra ali naquele local. De acordo com o próprio presidente dessa casa, eles não conseguiram. Eles tiveram que desistir do empreendimento. E, estranhamente, o Hospital São Luís, que é de um grupo privado, um dos maiores grupos de saúde privada do Brasil, está construindo uma obra totalmente irregular. Então, nós gostaríamos de saber qual que é a diferença. Só um detalhe. Inclusive, o Ministério Público, à época, interferiram até na sombra. No Bosque Maia. Até na sombra. Olho d'água, mina d'água. Sumiu tudo, acabou Exatamente. a água, acabou a sombra, acabou tudo. Exatamente, e nós temos ali de cara uma irregularidade, a obra não pode continuar se não tiver, vereadores e vereadoras, esse atendimento desse comunique-se, e são sucessivas pedidos de prorrogação de prazo. Eu pergunto se o morador de um bairro da nossa cidade começa a fazer a sua obra, a fiscalização vai lá, e ele pede a prorrogação uma vez, no máximo duas, e se não atende o que está no comunique-se, essa obra é embargada. Por que se embarga obras de pessoas comuns, de trabalhadores na nossa cidade, da sua casa, da sua moradia, e não se embarga a obra do Hospital São Luís? Eu quero saber o que está acontecendo. Quem é que está por detrás desta autorização, dessa continuidade de obra no Hospital São Luís? Ou o Hospital São Luís é diferente? Que, na verdade, diga-se de passagem, quem está construindo é uma incorporadora. Essa incorporadora é diferente dos outros empreendimentos na cidade? Ela tem alguém na prefeitura que está fazendo a função de advogar em nome dela? Porque lá não passa fiscal, lá ninguém fiscaliza, lá ninguém olha e a obra continua. Remoção de vegetação, movimentação de terra. A reunião do Conselho do Patrimônio que discutiu esse assunto foi uma reunião, ao meu ver, inconclusiva, porque um dos conselheiros solicitou que fosse feita uma relatoria especial e, estranhamente, o presidente do conselho, ligado ao governo, disse que não precisava, porque ele nunca viu um projeto tão bem elaborado como aquele. Funcionário comissionado da prefeitura, presidente do conselho, disse que ele não viu uma obra tão perfeita. Qual motivo leva a colocar isso na ata, que foi a obra, o projeto mais perfeito até agora apresentado? Muito estranho. Então eu quero aqui me dirigir a essa tribuna, aos vereadores e vereadoras, nós precisamos investigar e o que está acontecendo lá naquele local. Chama atenção para a comissão aqui de obras, para que a gente investigue, para que a gente vá até os secretários e pergunte por que essa obra está continuando sem atender os comuniques da própria prefeitura. Pegamos o processo do dia de hoje e o processo voltou sem nenhuma movimentação. Eles estão há 6 meses tocando as obras lá, sem autorização da prefeitura, sem um processo conclusivo. E por que a Dona Maria, o seu Pedro, o seu José na periferia de Guarulhos tem a sua obra embargada? Qual que é o tratamento e por que é esse tratamento diferenciado? Nós queremos saber. Nós queremos que tenha uma explicação para isso. Então eu levanto aqui várias irregularidades que estão acontecendo nessa obra, que é uma obra que inclusive teve uma placa da prefeitura colocada lá na obra, como se fosse uma obra pública e uma obra privada. Será que essa placa da prefeitura com a logomarca, com as cores de obras públicas que o governo usa, será que essa placa foi colocada lá para evitar algum tipo de fiscalização? Ou para esconder algum tipo de comportamento ali? Por que a Tecnisa lá atrás teve problemas e não conseguiu construir e agora de forma célere e muito rápida está sendo construída? É o meu questionamento que eu faço aqui. Eu peço atenção, é caminho de muitos vereadores e vereadoras aqui. Quando estiverem descendo a Tiradentes no sentido
bairro Centro, observem aquela obra do lado direito, uma obra de 14 pavimentos, uma obra que está sendo feita ao arrepio do Código de Posturas e da legislação municipal. Eu não sou contra fazer a obra, viu? Sou contra, desde que eles atendam os requisitos que são impostos a outros empreendedores na cidade. Mais do que isso, aquela obra que está sendo feita vai trazer um impacto de trânsito ali. A Tiradentes naquele ponto não tem condição de ter nenhum retorno. E nós vamos ter um hospital de 14 pavimentos ali. Onde que vão retornar os carros? Por onde que vai ser a emergência desse empreendimento, já que ele só tem frente, a face frontal dele é apenas para Tiradentes? Onde as ambulâncias vão chegar? Ou os pacientes chegarão lá todos de helicóptero? Os de emergência, não precisará utilizar a entrada pela Avenida Tiradentes. Nós somos vereadores e nosso papel aqui é fiscalizar. Doa quem doer, mexa com quem mexer. Nossa obrigação aqui é irmos e esclarecermos isso, porque está ficando vergonhoso essa situação. E muita gente dizendo nos bastidores que lá ninguém mexe. Muita gente dizendo, ih, vereador, pode falar o quanto você quiser, porque lá o padrinho é forte e ninguém vai mexer. Vamos descobrir quem é o padrinho. E se ele é tão forte assim, e se ele está acima da lei. Se ele está acima da legislação municipal, se ele está acima da conduta que deve prezar por um servidor público da prefeitura. É esse o meu recado que eu queria dizer aqui e cobro mais uma vez que as comissões permanentes dessa casa... Para concluir, vereador, por favor. Tanto a comissão de obras como outras que se sentirem afetas a essa situação, eu peço que se manifestem em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não há oradores inscritos. Passamos então para o grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 1. Nona sessão ordinária de 6 de junho de 22. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 31ª sessão extraordinária de 1 de junho de 22. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 3. 32ª sessão extraordinária, 1 de junho de 22. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, vereador Gilvan. Senhor presidente, neste momento gostaria de estar justificando a ausência do vereador Lameck, que se retirou. A sua tia veio a falecer nesse momento, a senhora Marian, a qual eu peço 1 minuto de silêncio em respeito a ela. Minha tia também, Maria José, 95 anos, a irmã mais velha da minha avó também acabou de falecer nesse momento, e a todas as vítimas aí de Covid que também foram acometidos aí na nossa cidade. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu também queria estender 1 minuto de silêncio para o senhor Raimundo Fumiga, ex-funcionário do SAI e também irmão do Edilson Ceará, que é presidente da OSAB, que faleceu ontem e hoje é o sepultamento dele. Então quero também estender 1 minuto de silêncio para ele. Alguém mais? Presidente, bom dia, vereadores. Também gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para o jovem de 36 anos, Marcos Vinícius Camilo, que anteontem, aliás, ontem foi enterrado, aos 36 anos, mais uma vítima do câncer. Lutou durante mais de 2 anos, com cunhado, inclusive, do Rafael, que é meu chefe de gabinete. Senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Eu gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio a família, todos os nossos sentimentos, do José de Assis Muniz, que é da cidade de Perdões, que faleceu e segunda-feira passada não deu para pedir, mas eu peço que também inclua na lista do minuto de silêncio para José de Assis. A partir de agora, então, 1 minuto de silêncio para todas as pessoas citadas.
Suspenda a sessão por 10 minutos para que os vereadores se conversem, ok? 10 minutos. Reabertos os trabalhos, visualmente não tem quórum, dou por encerrada a presente sessão.